Passamos a palavra ao contra-almirante Guilherme de Abreu, autor de um capítulo no livro Desafios Futuros do Poder Marítimo do Brasil. Guilherme Matos de Abreu é doutor em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, consoante o que estabelece a Lei de Ensino da Marinha. Mestre em Segurança e Defesa pela Escola Superior de Guerra. Possui MBA em Planejamento e Gestão Estratégica e MBA de Gestão de Projetos da Fundação Getúlio Vargas. É membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e é colaborador do Centro de Estudos de Políticos Estratégicos da Marinha. Foi diretor do Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra. Boa tarde a todos. Eu estava pensando o que eu ia falar sobre o assunto, para apresentar a nossa introdução do livro. Aí eu me lembrei de uma frase que eu julgo muito interessante. Cada um fala do que gosta e usa. Os cavaleiros falam da guerra, os pacíficos da paz, os lavradores da terra e os marinheiros do mar. Eu creio que essa frase cabe como uma luva no espírito dos autores, isso a partir do instante que eu fui folhear o livro, que atenderam com entusiasmo o comandante do Coronel dos Santos e do comandante Sandoval para contribuir com a obra lançada. A frase aparece em um livro denominado A Arte da Guerra do Mar, de Fernando de Oliveira, cuja primeira edição foi lançada em Coimbra em 1555. Ao menos um exemplar da quarta edição desse livro, de 1983, existe na biblioteca dessa escola. E trata-se de um volume de origem nobre. É visto ter pertencido à ilustre professora Terezinha de Castro, que o doou à Escola de Guerra Naval em 1996. É nobre porque Terezinha de Castro é uma pioneira no trato da oceanopolítica em nosso país, tendo escrito, entre outros, um robusto artigo sobre o tema na revista Defesa Nacional, em 1983. A nossa reverência a Terezinha de Castro. Especificamente quanto ao capítulo da geopolítica, oceanopolítica, de Nossa Lavra, que é o primeiro capítulo do livro, é importante destacar que a geopolítica se modifica com o avançar do tempo, em função dos avanços tecnológicos e das aspirações dos Estados. Ela não é uma disciplina desinteressada, visto que seus formuladores estão a serviço dos Estados e que as sucessivas teorias manifestam um comprometimento com a conjuntura de cada momento. Os Estados, a partir de suas análises prospectivas, concebem estratégias coerentes com as suas percepções e aspirações, selecionam os campos de atuação e neles empregam oportunamente os meios disponíveis. Também encontram ou adotam intelectuais capazes de moldar tais perspectivas. De qualquer modo, a geografia é o principal fator a configurar as opções políticas. Nesta linha de pensamento, eu pensei em um exemplo apenas: o processo de expansão chinês, com o objetivo de tornar o país uma grande potência. Trata-se de um processo que tenderá a acrescentar um novo capítulo à evolução dos estudos geopolíticos. Como potência terrestre, os empreendimentos chineses espraiam-se na direção do Heartland, a ilha mundial definida por Sir Halford Mackinder, bem como se torna gradualmente uma expressiva potência marítima, em uma versão atualizada dos almirantes Alfred Mahan, com as adequações posteriores conferidas, entre outros, por Sir Julian Colbert, Nicholas Pickman e pelo almirante Sergei Gorshkov, sendo que este último procurou adequá-los aos interesses da União Soviética, à semelhança da China, uma potência predominantemente terrestre, a qual desafiou diretamente o poder marítimo do Ocidente na época da Guerra Fria. Em decorrência dessa estratégia expansionista, persistente e articulada em todas as expressões do poder, a China está presente nos continentes e mares, protegendo dos seus interesses e buscando alcançar as suas aspirações. Nós, eu acho que é só nós, desde os anos 70, almirante Léo Ferreira,
que desde os anos 70 e 80 encontrávamos no Atlântico, particularmente nas costas africanas, barcos de pesca soviéticos em grande número. Eram embarcações com uma quantidade atípica de antenas, necessidade decorrente das atividades de inteligência que exerciam. Nos anos 90, passamos a ver muitos barcos espanhóis. Os ex-soviéticos desapareceram. A partir da virada do século, temos o desenvolvimento de facilidades logísticas no ambiente marítimo e uma miríade de barcos chineses no Atlântico Sul. Segundo a literatura, a milícia marítima chinesa, dado seu emprego. A relevância crescente dos espaços marítimos, nesse contexto, traz a necessidade de focar em um segmento importante, que é justamente a oceanopolítica, onde o Estado deve desenvolver suas decisões soberanas e as interações com outros Estados, o que inclui inclusive os países não litorâneos, dado que o seu comércio exterior depende das vias interiores que os conectam ao mar. Entender a dimensão da importância dos espaços oceânicos exige conhecimentos e atuação em várias vertentes, o que o transforma em um tema multidisciplinar que conforma uma importante área para o desenvolvimento de parcerias e para o progresso de Estados. E no caso do nosso Brasil. Os oceanos são sinônimos de sobrevivência, segurança e desenvolvimento para o Brasil e seu entorno, pois é por onde flui a maior parte do comércio exterior e onde se realizam serviços vitais para o fortalecimento do poder nacional. Assim como Fernando de Oliveira, ele era um padre, precursor da Guerra do Mar, da construção naval e da linguística, conseguiu abarcar em seus escritos uma ampla gama de conhecimentos que foram úteis aos desbravadores de seu tempo. Esperamos que os temas desenvolvidos pelos diversos coautores dessas obras sejam proveitosos para aqueles que pretendem ampliar os seus conhecimentos sobre os desafios ao poder marítimo brasileiro. Desejo apenas uma boa leitura a todos. Obrigado.